Sou Larice, tenho 50 anos. Meu marido Paulo e eu, da mesma idade, nos conhecemos através de um amigo e nos casamos. Depois do casamento, começamos uma empresa juntos. Apesar de enfrentarmos muitos desafios, nos apoiamos mutuamente e agora nossa empresa cresceu a ponto de podermos empregar funcionários. Nosso trabalho nos mantém ocupados e casamos tarde, então não temos filhos, mas levamos vidas satisfatórias todos os dias. Recentemente, porém, à medida que envelhecemos, é natural sentir mais cansaço e dores, mas continuamos trabalhando. Eu poderia expressar palavras de apreço se sentisse que seu trabalho árduo e dedicação para a empresa fossem genuínos. No entanto, não consigo sentir nada disso. Vê-lo deitar imediatamente no sofá e ficar assistindo TV assim que chega em casa é desanimador. Mesmo quando chega em casa, ele só reclama dessa dor e daquela. Age como se eu devesse ouvi-lo porque trabalho menos que ele. Ei, pegue uma cerveja para mim. Pegue você mesmo. Estou trabalhando nos materiais para a reunião de amanhã. Respondi e meu marido suspirou exageradamente e abriu a geladeira. Alguém não sabe cuidar do marido, realmente. Uma esposa deve apoiar o marido. Se você apenas ouvisse e fosse um pouco mais carinhosa. Nos primeiros dias do nosso casamento, podíamos nos dar ao luxo de gastar mais conosco, já que não tínhamos filhos. Jantávamos em restaurantes chiques e saíamos para encontros, pensando que sempre seríamos felizes juntos. Trazer trabalho para casa e se gabar de que está ocupada com o trabalho parece que você é incompetente, e é por isso que não consegue terminar seu trabalho, disse ele. E assim ele me irrita com suas reclamações, vai dormir cedo e vive como bem entende todos os dias. Especialmente recentemente, é evidente que ele não está investido em seu trabalho. Ele tenta parecer bom dizendo que é dedicado ao seu trabalho e se importa com a empresa mais do que qualquer outra pessoa, mas é tudo conversa. Quando está apenas com a equipe, ele se torna arrogante, atribuindo tarefas com base em preferência em vez de habilidade. A equipe nem sequer poderia reclamar com ele. Mesmo se eu quisesse levantar essa questão, com quem eu falaria sobre um presidente de empresa que prega diariamente que é apenas uma questão de tempo antes dos funcionários entrarem em colapso? Embora meu marido alegue que isto está fora da minha jurisdição ou seja um problema de outro departamento, não posso ficar parada e assistir ao acento de agitação crescer dentro da empresa. Eu não queria trazer discussões de trabalho para casa. Mas parecia que o único momento em que meu marido estava por perto e não escapando para algum lugar era depois do jantar. Enquanto eu limpava a cozinha após o jantar, abordei o assunto com meu marido Paulo. Você tem sido um pouco duro com seus subordinados ultimamente, eu disse. Do que você está falando? Ele perguntou enquanto assistia TV. Parece que você está fazendo seus subordinados fazerem o seu trabalho, comentei. Meu marido suspirou pesadamente. O desempenho da empresa tem declinado recentemente e estou tentando contribuir iniciando um novo empreendimento, ele resmungou sarcasticamente. Um novo empreendimento? Sobre o que é isso? Não ouvi nada a respeito, questionei. É porque você e os outros funcionários não estão fazendo nada, então tenho que tomar medidas. Não estou despejando meu trabalho neles, estou apenas pedindo ajuda porque não há tempo suficiente para trabalhar no novo empreendimento, ele respondeu sem olhar para mim. E então você me acusa de ter uma má atitude com meus subordinados, de despejar meu trabalho neles. É irritante ouvir tais reclamações contra alguém que se preocupa com a empresa, completou meu marido aparentemente chateado. O que você está fazendo é apenas despejar suas responsabilidades sobre eles. Você acha que seus subordinados podem simplesmente dizer não para você quando os está pedindo? Você está cobrindo a carga de trabalho deles ou fazendo algo para ajudar? Se não, eles estão apenas sendo sobrecarregados de trabalho, eu retruquei. Sim, entendi, você é uma chata, ele disse, irritado, e foi para o quarto.
Depois disso, minha irritação e a dos funcionários só cresceram com meu marido, que simplesmente aparecia na empresa sem fazer nenhum trabalho real. Quando fiz um esforço para abordar isso no escritório, ele trabalharia seriamente por cerca de 1 hora, mas depois voltaria a mexer no celular sem parecer sério. Os funcionários devem ter muitas coisas a dizer, mas não podem falar porque sou sua esposa. Não tive escolha senão alertar desesperadamente meu marido e tentar apoiar seus subordinados. Vendo meus esforços, meu marido não mostrou sinais de me levar a sério ou de se comprometer a melhorar. Tínhamos prometido decidir juntos a direção da empresa. No entanto, os novos empreendimentos que ele mencionava repetidamente eram algo que eu nunca tinha ouvido falar. Se o desempenho estava piorando, a prioridade deveria ser identificar as causas e planejar de acordo. Eu estava dedicando meus esforços a isso, mas o desempenho da empresa não conseguia se recuperar porque meu marido estava interferindo independentemente. Ele não ouviria nem quando eu dizia que lançar novos empreendimentos sem considerar a recuperação dos custos e as atuais capacidades financeiras era muito arriscado. Ele encerrava toda a conversa me dizendo para não se intrometer no que ele estava fazendo pelo futuro. Ultimamente, ele tem chegado tarde em casa. Quando perguntado, ele respondia mal-humorado que estava se encontrando com clientes, o que parecia muito frequente. Quando perguntado sobre quais clientes, ele responderia, mas parecia que ele também estava visitando lugares com mulheres, não apenas para refeições. Ele dizia que era para despesas, mas nem sempre podia provar isso com detalhes incertos, como com quem ele foi e para qual projeto. Um dia, enquanto eu estava em visitas de vendas, vi meu marido em um café. Talvez ele estivesse trabalhando em documentos. Não o conhecendo, ele provavelmente estava usando isso como desculpa para relaxar do trabalho, o que era frustrante. Ao me aproximar do café, pretendia falar com ele, quando percebi outra sombra à mesa ao lado dele. Parecia que ele estava dividindo a mesa com alguém. Ao olhar mais de perto, era uma mulher e ela parecia bastante jovem. Eu não a reconheci. Definitivamente, ela não era uma de nossas funcionárias nem de uma empresa com a qual lidamos. Quem ela poderia estar encontrando durante o horário de trabalho e em tal momento? Ela poderia ser a cliente que meu marido mencionou? Ela não parecia alguém que frequentaria uma boate, e me perguntei se alguém da idade dela poderia lidar com um negócio desses. Mas então balancei a cabeça. Não é bom julgar as capacidades de alguém pela aparência ou idade. Percebi que talvez tenha sido muito dura com meu marido ultimamente, suspeitando até mesmo que suas reuniões de negócios poderiam ser casos devido à minha confiança nele diminuindo. No entanto, meu marido pode estar tentando mudar a empresa à sua maneira. Pensei que era hora de ter uma conversa séria com ele. Depois de muito tempo, minha atitude pode ter dificultado para o meu marido me consultar no passado. Saí do local e fui para o próximo escritório de vendas. Depois de voltar para casa, jantei com meu marido. Falando nisso, vi que você estava fora hoje. Era sobre o novo empreendimento comercial, perguntei. Bem, era algo assim, ele respondeu de forma displicente. Vi você em um café ao meio-dia. Aquela mulher era uma cliente? Estava me espionando. Sua voz ficou notavelmente irritada enquanto parava de comer. Espionando? Do que você está falando? Apenas pensei que deveria cumprimentá-la se fosse uma cliente. Ela está agendada para visitar nosso escritório ou há algo culpado que precisa ser espionado? Ele me encarou dizendo, culpado de quê? Eu estava participando de uma entrevista para me envolver no novo empreendimento. Entrevista? Não ouvi nada sobre isso, eu disse. Foi algo repentino. Não preciso relatar tudo para você, respondeu ele. Quem é ela? Uma funcionária, uma estagiária? Por que tenho que explicar tudo isso? Se você acha que tem algo suspeito, continue pensando nisso. Não tenho tempo para discussões sem sentido. Você não pode tomar decisões de contratação sozinho.
Temos funcionários suficientes e decidimos não contratar novas pessoas este ano devido a restrições de orçamento. Ela deve ser excepcional, né? Pelo menos me diga quem ela é e de onde ela veio. Ele se levantou da cadeira, claramente incomodado, e se recusou a me olhar. Você está tendo um caso, não é? Finalmente expressei minha suspeita de longa data, mas ele não disse nada e foi para o quarto. Alguns dias depois, durante uma reunião matinal, meu marido anunciou que havia alguém interessado em visitar a empresa. Quando ele abriu a porta com um grande sorriso, lá estava a jovem que eu vi no café. Esta é uma jovem que acabou de se formar na universidade. Por favor, todos, tratem-na bem, disse meu marido. Ela sorriu na frente dele. Quando olhei em volta, os funcionários pareciam confusos e me olhavam, provavelmente pensando que eu sabia sobre a visita dela. Eu, por outro lado, não fui informada sobre nenhuma visita, muito menos um passeio repentino pela empresa. Aproximei-me de meu marido e da mulher. Você é a Viviane? Isso, Viviane. Obrigada por vir. Devido à falta de comunicação com a equipe, não estávamos preparados para a sua visita hoje. Poderíamos entrar em contato com você para remarcar. Desculpe por vir tão de repente, ela disse e se escondeu atrás do meu marido, como se tivesse sido repreendida por não ter feito nada de errado, segurando a barra do terno dele. Depois de mandar Viviane embora com palavras tranquilizadoras, meu marido se sentou em sua mesa, visivelmente descontente. Podemos conversar por um momento? Eu o chamei para a sala de reuniões para pressioná-lo sobre Viviane. Escute, trazer alguém para uma visita do nada, sem consultar ninguém, é problemático. O que você estava pensando fazendo isso sem falar comigo? Por que você está sendo tão legal com a Viviane e depois me dando bronca? É só uma visita à empresa, não faça alarde. Apenas uma visita? E se ela falar sobre o que viu aqui para outra pessoa? Temos muitas informações de clientes aqui. Se houver uma visita, podemos tomar o cuidado para que informações sensíveis não sejam expostas e ter alguém para guiá-la. Apesar da minha pressão sobre sua falta de gestão de crise, ele permaneceu impassível e saiu friamente da sala de reuniões. Vendo como meu marido chamava Viviane com familiaridade e a defendia, cresceu minha suspeita de um caso entre eles. Mais tarde, quando perguntei ao meu marido sobre Viviane, que havia visitado a empresa, ele disse que ela havia se formado na universidade, mas não sabia mais nada além disso e me mandou deixar o assunto para lá. A grande conversa sobre o novo empreendimento também cessou após a visita de Viviane à empresa. O pretexto para ver Viviane provavelmente foi apenas uma desculpa para encontrá-la, e agora que as coisas estão indo bem com Viviane, ele pode não se importar mais com a empresa. Eu não conseguia entender por que ele a trouxe para a empresa, então, se era apenas para encontrá-la fora, ele não precisava inventar desculpas sobre novos empreendimentos. Uma simples ligação de vendas bastaria. Além disso, trazer ela para a empresa fez com que todos os funcionários tomassem conhecimento de Viviane. Eu não conseguia entender o que meu marido queria. Ultimamente, ele tem deixado o escritório em horários regulares, antes de qualquer outra pessoa, e muitas vezes não volta para casa até o dia seguinte. Nas raras ocasiões em que está em casa, está assistindo TV e bebendo álcool, visivelmente irritado quando eu volto. Você está em casa cedo hoje, não é? Terminei meu trabalho cedo também, ele respondeu relutantemente, dizendo que foi ao banheiro. Notei seu celular na mesa enquanto organizava as compras. O telefone dele tocou, exibindo o nome de Viviane. Depois que parou e começou a tocar novamente. Paulo saiu do banheiro, pegou seu celular e me encarou. Não toque no meu celular. Você já ouviu falar de privacidade, mulher sem vergonha, ele disse, indo para o quarto. De lá, pude ouvi-lo rindo alto sobre a mulher barulhenta em casa e como ele queria se divorciar de mim e ficar com Viviane em vez disso. Ao tropeçar acidentalmente em evidências de seu caso, me perguntei o que fazer. Depois de um tempo,
Bati na porta do quarto dele sugerindo que todos nos encontrássemos, já que também queria falar com Viviane. Ainda na chamada, ele começou a organizar uma reunião com Viviane. Depois de desligar, anunciou que havia decidido se divorciar de mim e se casar com Viviane, e nada do que eu dissesse mudaria sua mente. Viviane então chegou à nossa casa no fim de semana, olhando ao redor e sorrindo. Então, esse era o seu ninho de amor? Perguntou ela. Bom, era até agora, respondi. Ela falou como se o divórcio já estivesse resolvido, e eu servi café para ela à mesa. Paulo prontamente trouxe os papéis do divórcio e me mandou assiná-los. Viviane me olhou com um rosto triunfante, como se estivesse orgulhosa de ter sido escolhida por meu marido em vez de mim. Ei, vovozinha, se apresse e assine os papéis do divórcio, vai, ela zombou. Com nojo e ranço do meu marido e de Viviane, assinei os papéis do divórcio. A partir desse dia, Paulo parou de voltar para casa. O telefonema de Viviane veio um pouco depois que Paulo parou de voltar para casa. Já casamos. Estou grávida de Paulo. A partir de hoje sou uma esposa de um homem poderoso, ela disse, rindo descaradamente do outro lado. Você está tão chateada que nem consegue falar direito. Bem, é claro, você se divorciou de um homem bem-sucedido e agora seu futuro parece sombrio. Uma mulher jovem como ela não se envolveria com um homem como ele, que não tem charme nem boa aparência. Paulo foi facilmente influenciado pela atenção de uma mulher mais jovem, mas Viviane parecia estar enganada. Viviane, como assim homem bem-sucedido? Ele era apenas o marido da presidente e um membro do conselho. Mas agora que estamos divorciados, ele será removido do conselho. Então, esqueça a vida de esposa de celebridade, é melhor você se preparar. Depois das minhas palavras, Viviane ficou em silêncio ao telefone. Então, depois de um momento, ela gritou de volta. Do que você está falando? Eu não vou te perdoar por essa mentira, sua velha. Depois de desligar, Paulo logo ligou. O que você disse para Viviane? Perguntou ele. Parece que ela confrontou Paulo sobre isso. Já que ela achava que você era o presidente, eu apenas disse a ela que na verdade era eu. Também a avisei que seu salário despencaria agora que você não é mais membro do conselho e que um estilo de vida de celebridade estava fora de questão. Minha resposta só alimentou a raiva de Paulo, mas eu não pude deixar de sentir que ele merecia. Afinal, ele era um mentiroso. Eu disse a ele que buscaria compensação e desliguei. No dia seguinte, Paulo e Viviane invadiram a empresa, claramente ainda enfurecidos e sem se importar com os olhares dos funcionários. Viviane marchou até mim. De agora em diante, meu marido será o presidente. Você precisa sair. Ela acreditava que me tirando e instalando Paulo como presidente, eles poderiam garantir um salário alto para si mesmos. Paulo, seguindo o exemplo, se vangloriou confiantemente de que os funcionários o seguiriam em vez de mim, afirmando que ele era mais competente e popular. Apesar das ordens do meu marido, os funcionários só o toleravam porque ele era o marido da presidente. Ele mal trabalhava, frequentemente relaxava e, por fim, eles testemunharam ele me traindo com uma estudante universitária e passando e se divorciando, resultando em olhares frios para ele. Quem gostaria de seguir um homem desses até o topo da empresa? Inconsciente dos olhares frios dos funcionários, meu marido continuou a gritar comigo, enquanto Viviane, ainda mais fora de controle, continuava gritando para que ele assumisse rapidamente a empresa. Embora eu pensasse que o divórcio finalmente me livraria deles, eles ainda estavam se agarrando na empresa. Mas, como presidente, eu tinha o dever de proteger a empresa e seus funcionários. Os dois precisam se acalmar. Não é digno de adultos ficar gritando assim. E, Viviane, você parece ter entendido errado. Seu marido não é o presidente. Viviane se recusou a recuar, pronta para me confrontar fisicamente, quando um funcionário se interpôs entre nós. Chega. Se você continuar assim, vamos chamar a polícia. Liderados por esse funcionário, outros se aproximaram para me apoiar.
Se você fizer algo com a nossa presidente, não será perdoada. Você é um incômodo, saia. Pressionada pela firme posição dos funcionários, Viviane recuou. No momento em que nos divorciamos, a atitude dos funcionários em relação a Paulo, que antes era tímido em torno dele, mudou drasticamente, e ele parecia surpreso com isso. Bem, eles só estavam aguentando porque ele era meu marido. O que está acontecendo com vocês todos? Não cheguem perto de mim. Eu sou a esposa do presidente, vou demitir todos vocês, gritou Viviane. Você sabe que não pode simplesmente trocar o presidente da noite para o dia. E mesmo que você fosse a esposa do presidente, você não teria autoridade para gerenciar o pessoal desse jeito, respondi. Apesar das minhas palavras, Viviane continuou gritando. Enquanto isso, Paulo ficou lá, perplexo, claramente afetado pelo desprezo dos funcionários. Talvez sobrecarregado pela fúria de Viviane, ela repetia seus insultos, acreditando que seu futuro idealizado estava escapando. Ignorando Paulo perplexo, Viviane saiu furiosamente da empresa. Paulo olhou para mim e, vendo meu gesto de desdém, a seguiu apressadamente. Depois de expulsar o casal problemático, me desculpei individualmente com cada funcionário. Seguindo isso, o relacionamento de Paulo e Viviane se deteriorou, com um filho envolvido. Paulo recusou o divórcio, enquanto Viviane o exigia, levando a discussões acaloradas. Percebendo que eu ainda era presidente, Viviane ficou com medo e suas disputas se transformaram em ameaças legais. Honestamente, suas brigas e potenciais batalhas judiciais bagunçadas não me preocupavam. Eu exigi compensação deles. A ideia de que tudo o que eles fizeram comigo poderia ser simplesmente apagado e esquecido, como se nunca tivesse acontecido, é absolutamente ridícula. Eu prontamente entrei com um pedido de compensação, mas os dois, sobrecarregados com seus próprios problemas, me ignoraram. Não vou pagar nada, a culpa é sua, meu ex-marido dizia. Parecia nada mais do que o uivo de um cão derrotado. Depois de envolver um advogado, Paulo concordou rapidamente em pagar a compensação. Sua atuação dura desmoronou quando enfrentou ação legal, revelando sua verdadeira covardia. Depois de uma longa ida e volta sobre divorciar ou não, Paulo e Viviane acabaram finalmente se divorciando. O que veio a seguir é tanto engraçado quanto intrigante. Acontece que o filho de Viviane não era de Paulo afinal. Calculando a partir do nascimento do filho de Viviane, ela estava grávida antes de conhecer Paulo, e o verdadeiro pai é desconhecido. Viviane parecia ter planejado alegar que era filho de Paulo para garantir pensão alimentícia através do divórcio. Ao saber disso, a situação de Paulo e Viviane ficou ainda mais confusa. Alguém pensaria que é senso comum, mas Paulo acreditava plenamente que o filho era dele. Viviane esperava pelo menos obter pensão alimentícia de Paulo, mas como o filho não era dele e o casamento deles não tinha sido longo, não deu certo. Sem outra escolha, Viviane voltou para a casa rigorosa dos pais, que ao saber de tudo, mandaram que ela saísse e nunca mais voltasse. Apesar dos pedidos para ficar pelo bem da criança, relutantemente concordaram, mas não tinham intenção de restaurar sua confiança nela, escolhendo em vez disso reeducá-la do zero. Talvez viver sob o teto rigoroso dos pais seja o melhor para ela, embora seja duvidoso que seu caráter mude muito, garantindo uma vida de dificuldades pela frente, o que parece ser apenas sobremesa. Ela tentou se aproximar de Paulo com o atrativo de uma vida luxuosa, alegando que o filho era dele, mas acabou com esse resultado. Depois do divórcio, parece que meu marido se mudou para uma nova casa com Viviane, optando por um apartamento de luxo muito além de suas possibilidades, resultando em uma incapacidade de pagar o aluguel. Durante seu caso com Viviane, ele parecia gastar uma quantia considerável de dinheiro com ela, usando roupas caras e dirigindo carros de luxo para ostentar sua riqueza. No entanto, descobriu-se que esse dinheiro era emprestado de empresas financeiras.
Além disso, o dinheiro que ele pegou emprestado era de credores de alto escalão, levando a uma dívida crescente. Quando instruído por um advogado a pagar a compensação para mim rapidamente, ele não conseguiu encontrar os fundos, resultando em ainda mais dívidas. Atormentado pelos pagamentos de dívidas e incapaz de largar o emprego apesar de causar inúmeros problemas, Paulo, que mal conseguia lidar com tarefas simples, tornou-se mais um incômodo na empresa, enfrentando uma hostilidade crescente até que finalmente pedisse demissão. Paulo perdeu sua casa, emprego, esposa e tudo mais. Quando ouvi que ele estava vivendo nas ruas, não pude deixar de rir alto, abrindo uma lata de cerveja em minha casa. Livre de ordens de qualquer pessoa, imaginando a situação de Paulo, trouxe outra risada. Tendo economias, uma empresa próspera e sem preocupações financeiras, a melhor parte foi receber a compensação de Paulo. Olhando para trás para meu eu do passado, que considerava suportar a vida com um homem desses, me dá arrepios. Terminando minha cerveja, senti todo o cansaço e dores desaparecerem sem o estresse que Paulo trouxe. Agora, tanto os funcionários quanto eu estamos trabalhando felizes e mais livremente. Com minha equipe leal e solidária, lançamos um novo empreendimento, expandindo ainda mais a empresa. Agora, eu aproveito os dias satisfatórios que estão por vir. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi deixada grávida pelo marido, sem ele saber que ela é herdeira de uma fortuna, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!